Glória a Deus, graça e paz, amém. Fico grato a Deus, peço perdão. Eu pensei que o culto era 19h30, aí por isso que nós chegamos um pouco atrasados. Eu estou feliz por causa que Deus é bom, Ele é maravilhoso. Fico feliz porque a ver a pastora Francisca e o pastor Getúlio, uma das pessoas que, quando eu cheguei no Brasil, são pessoas que me acolheram muito, que deram a oportunidade, né? Ainda não falo bem o português porque agora estou no Uruguai e falo portunhol, tá? E tomara que vocês possam entender o que eu estou falando, amém? E eu quero aproveitar para poder orar, para nós poder ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vez, glória a Deus. Quantos creem que Deus é a cura? Amém? Ele é tudo para nós. Papai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo o poder e a autoridade, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que Teu Espírito está neste lugar, Ele habita dentro de nós, Ele habita em nós, Pai. Fala conosco nesta noite. Nós reconhecemos que nós somos Teus filhos, Pai. Tira de nós, Senhor, dos nossos corações, Pai, tudo aquilo que não presta. Toma o controle de nossa mente, para que Tua palavra venha a ser gravada em nossa mente e guardada em nosso coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, fala conosco. Passeia-se por esse lugar, Senhor, neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, venha confortar a nossa alma. Que a Tua palavra venha, Senhor, nos fortalecer, Papai. Tu és Deus, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Nós louvamos o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem se sentar, queridos irmãos. Glória a Deus. Pega sua Bíblia no Velho Testamento e nós iremos abrir no livro de Oséias, glória a Deus, no capítulo 4, glória a Deus. Estou tão feliz. Faz muito tempo que eu não ouvia tanto. Quantos gostam de ouvir? Tem gente que gosta de ouvir e tem gente que gosta de falar, né? Esses dias, desde ontem, foi dias onde eu gostei de ouvir muito. Você tem que aprender, nós temos que aprender. Se nós não quisermos errar, nós temos que aprender da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé para dar a leitura à palavra do Senhor. Capítulo 4, vamos ler versículo 1, versículo 2. E nós iremos logo pular para o versículo 6. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade,
nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Podeis se assentar, amada igreja. Glória a Deus. Nesses últimos dias, a igreja, nós como pessoas, nós estamos experimentando situações que às vezes nós pensávamos que nós não iríamos a experimentar. Achávamos que estava muito longe algumas coisas. E nós estamos experimentando fatos tristes, situações difíceis, as quais estão envergonhando a família, envergonhando o cristianismo, por falta da prática da verdade, do conhecimento de Deus. E às vezes porque nós não temos o temor a Deus, porque nós conhecemos a palavra de Deus, mas por não ter aquele temor a Deus, aquele respeito a Deus, nós ainda caminhamos como nós queremos. Nós falamos que somos filhos de Deus, nós falamos que amamos a Deus, mas nós continuamos fazendo e caminhando como nós queremos e fazendo a nossa vontade. Aliás, nós nem vergonha nós temos. Às vezes nós não sentimos nem remorso, nós não nos arrependemos nem diante de Deus, nós temos tanto orgulho que nós não pedimos perdão às pessoas quando nós erramos. Nós como cristãos, irmãos, estamos na casa do Senhor e nós temos endurecido o nosso coração. E nós temos feito práticas religiosas, práticas pagãs como cristãos. Que você sabe, que você olha e que você vê e você diz: olha aquele irmão, olha aquela irmã. Porque o pecado, o caminhar, nosso caminho, como eu quero caminhar, ele me afasta de Deus, porque eu estou fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus. Esses primeiros versículos ele fala: ouvir a palavra do Senhor. Deus tem algo contigo, Deus tem algo comigo. Ele diz: não há verdade mais na face da terra, em meio do meu povo não há quem fale verdade. Às vezes nós não somos verdadeiros. E algo que falta na igreja, nos filhos de Deus. E não faz só isso, ele fala assim: nem conhecimento de Deus. Tem gente que chega na igreja e fala assim: ora por mim, pastora, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas nós não temos coragem de poder dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. Nós não temos coragem de poder ler a palavra, mas nós temos coragem de ficar 15, 20 minutos no TikTok, e nós ficamos 15, 20 minutos olhando no Facebook, olhando no YouTube, mas nós não temos tempo para conhecer a Deus.
E quando alguma coisa acontece na nossa vida, nós chegamos e nós oramos, Deus fala comigo, Deus fala assim, olha, eu tenho uma coisa contigo, você não é verdadeira, você é desonesta, você trai a mulher, você trai o marido, você briga com todo mundo, você é orgulhoso, e Deus já sabe, não precisa que alguém fale, você mesmo sabe que você não é verdadeira, eu mesmo sei que eu não sou verdadeiro, mas Deus conhece, e Ele está falando assim, nem conhecimento se não permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Esses são pecados de todos os dias que nós vemos, não só aqui no Mato Grosso, nós vemos o mundo todo. Eu tenho viajado um pouco, eu viajei na Bolívia no final do ano, eu estou no Uruguai, e eu vejo que o pecado, a mentira, desde crianças, as pessoas não têm mais vergonha, é fácil matar, é fácil falar assim, olha, não gosto mais de você, vamos nos separar, pronto, acabou. Nós somos tão orgulhosos, irmão, que o pecado tomou conta de nós. Nós queremos fazer a nossa vontade, e aqui a palavra do Senhor, Ele está dizendo, irmãos, que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha, mas eu não sei, mas a palavra é a guia. Quando eu não sei o que fazer no meu casamento, quando eu não quero praticar a palavra, eu cheguei em Porto Alegre, fui visitar uma família, um missionário, ele disse, pastor, por amor de Deus, vamos visitar minha irmã é líder da igreja, faz uns meses que ele chora, e não quer ir mais na igreja. O marido não é cristão, ele é um profissional, ele é um advogado. O que aconteceu? Chamou a filha, disse, papai, mamãe, quero que você saiba, eu sou lésbica. A mãe não quer ir na igreja, porque todo mundo da igreja vai sim. Dizer, como? A filha da irmã que é líder da igreja? E ela estava sofrendo porque ele não queria que ninguém saiba. E o papai, que é um advogado com um nome conhecido, disse, eu não quero nem saber, eu não quero que meus amigos saibam desse fato. É um sofrimento na alma. E ninguém quer procurar uma ajuda espiritual, porque somos orgulhosos. Mas é destruído porque não tem temor de Deus, não quer conhecer a verdade de Deus, e disse, o meu povo está sendo destruído, o inimigo está entrando na casa das pessoas, o inimigo está entrando no coração das pessoas, o inimigo está entrando no coração do teu filho, e você não quer saber de Deus. Nós não queremos saber. O inimigo está entrando nas escolas, o inimigo está entrando nas famílias, e nós não queremos conhecer, não queremos nos humilhar diante de Deus. E aqui está dizendo, irmãos, que a ignorância, irmãos, o ignorar a Deus, irmão, ela vai destruir. O povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento de Deus. Nós queremos, irmão, caminhar. Nós temos que olhar para nós mesmos e falar, Senhor, em que eu estou errando? Como está a minha vida? E a resposta, irmãos, está na palavra de Deus.
Olha o que diz no livro de Mateus. Capítulo 22, versículo 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, nós erramos, vocês erram, as pessoas erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que está falando aqui, irmãos, no livro de Mateus, é que nós erramos, porque nós, irmãos, não estamos lendo a palavra. Às vezes nós sabemos, mas não praticamos. Nós não somos praticantes da palavra de Deus. Nós sabemos que nós não temos que mentir, mas nós mentimos. Nós sabemos que nós não temos que ser orgulhosos, mas nós somos orgulhosos. Nós sabemos que não temos que guardar mágoa e nós guardamos. Nós sabemos, irmãos, que nós não temos que enganar, que nós não temos que adulterar, mas nós fazemos. Ele diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, mas também dizem, nem o poder de Deus. Se vocês conhecessem a palavra, vocês oram e acontece milagre. Porque a palavra de Deus, irmão, nessa palavra é poder de Deus. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando eu creio e sei que a palavra diz que Ele é meu advogado, eu vou acreditar. Ele vai me dar sabedoria, Ele vai me dar confiança. Você não vai caminhar de esquerda a direita, irmãos, chorando. Você vai chorar diante de Deus e Deus vai dar sabedoria. E você vai ir na pessoa certa, e essa pessoa certa pode ser uma resposta para você. O Deus mesmo, Ele mesmo vai fazer um milagre. Eu creio no poder de Deus. Ou tem alguém que duvida aqui? Você duvida porque você não conhece ainda o poder de Deus. Alguém já experimentou o poder de Deus ou não? O povo no deserto, eles viam milagre, e eles duvidavam. Eles olhavam milagre e eles duvidavam. E às vezes nós somos assim. Você não quer errar? Comece a ler a palavra de Deus, a praticar. E você vai ver o poder de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Aleluia, isso é o que diz a palavra do Senhor. O Salmo 119. No versículo 115, 105. É um versículo bem conhecido. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. O que é a luz? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
e luz para meu caminho. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer, estou confundido, não sei, está com tontura, eu não sei para onde ir, o que eu vou fazer, aonde vou, Senhor. Vai na palavra que diz aqui, irmão, lâmpada para os meus pés é a tua. A resposta está aqui. Ele vai te guiar, Ele vai iluminar. Ele é a resposta, Ele é o caminho. Não tem para onde se perder, não tem para onde correr. A resposta está nele, na palavra. Você precisa buscar. Se você procura, você não entende, você vai nos pastores, procure ajuda. Pastor, me ajuda. Estou querendo entender a palavra, me ajuda a compreender. Seja humilde. Tenha humildade. E fala, Deus, fala comigo. Preciso que a tua palavra me guie, porque a tua palavra tem uma resposta para o meu caminho, para meu marido, para o meu casamento, para minha filha, para tudo tem uma resposta. Essa resposta está na palavra de Deus. Ela vai iluminar. Senhor, traz a tua palavra na minha mente. Senhor, traz uma palavra, uma verdade. Estou confundido, estou ferido. E Deus vai trazer uma palavra. E Ele vai ser um bálsamo para a tua alma e teu espírito. Ele vai trazer uma verdade na tua mente, uma sabedoria. Ele vai iluminar. Ele vai colocar palavra na tua boca para falar na hora certa. Não venha ser destruído. Nós não temos que ser tolos. Nós somos uma igreja, nós somos filhos de Deus, e a verdade está conosco, a verdade é Ele. Irmãos, a palavra nos diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque desprezou o conhecimento de Deus. Cuidado, que você tem. Vou ler outros livros. É bom ler outros livros, mas a verdade absoluta está aqui, ó. A verdade absoluta está aqui. Como está a sua alma nesta noite? Tem dúvidas? Tem tristeza? Tem amargura? Tem perguntas? Está triste? Precisa de uma resposta? Alguns homens reagiram de distintas formas. Algum que precisava ser curado, ele disse: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Algumas pessoas tiveram coragem. Quando eles não conseguiam mais, disse: Senhor, tira a minha vida. Jesus, Ele nos ensinou, na hora que Ele não conseguia mais, Ele disse, chamou os 3 dos discípulos e falou assim: venham, vão orar comigo, estou triste, a minha alma está triste. Não tenha medo, não tenha medo de falar que você está triste por alguma coisa que tenha acontecido. Abra seu coração a pessoas que vai acompanhar em oração a você. Somos tão orgulhosos que nós achamos que sozinhos nós conseguiremos. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, e você não consegue. A palavra nos ensina que nós precisamos caminhar com alguém, que nós precisamos
confiar. Olha aqui diz a palavra no Salmo 119, no versículo 133. Ordena os meus passos. Olha, esse versículo é muito forte. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Quando nós olhamos para nós mesmos e temos a capacidade de poder falar para Deus: Deus, ordena o meu caminho, não segundo o que eu penso, não segundo o que me falaram, não segundo o que diz aquele livro. Ordena os meus passos, o meu caminhar, conforme a tua palavra. Se o meu caminhar está fora da tua palavra, Senhor, eu quero que o Senhor tire e que nenhuma iniquidade possa se apoderar de mim. Amém? Nós precisamos, nesta noite, falar com a mesma intensidade, com a mesma força que a palavra, que aqui esse salmo diz: Senhor, ordena. Acho que meu coração é muito rebelde, Deus. Estou sem misericórdia, Deus. Estou com muita ira, estou muito airado, Deus. Com muita ansiedade. Senhor, eu não estou bem. Estou com raiva. Estou com nojo. Senhor, eu estou olhando muita pornografia. Senhor, os meus pensamentos não estão bem com a tua palavra. O Senhor que conhece meu coração. Eu esses dias não tenho pensado coisas certas. Eu tenho pensado coisas erradas. E aqui Davi, esse salmo diz: ordena os meus passos conforme a tua palavra. Se tem alguma iniquidade, um pecado que quer se apoderar de mim, que não é uma só vez, que já foi 2, que já foi 3, que agora é uma prática na minha vida, Senhor, eu não quero que isso se apodere de mim. Quero que o Senhor possa tirar da minha vida, da minha família, dos meus filhos, essas atitudes erradas, sem misericórdia. Cada um de nós tem que se examinar. Cada um de nós tem que olhar e falar: Deus, tenha misericórdia nesta noite de mim. Eu não quero por essas práticas que eu tenho chorar, porque tem gente que está chorando por causa que não quer obedecer a Deus. Sabe como nós somos rebeldes? Quando Deus fala assim: é aqui, e você fala: não, é aqui. Você dá as costas para Deus, você é rebelde. Quando nós damos as costas para Deus todos os dias, quando Deus fala assim: peça perdão, se humilhe, você fala: não, não, não. Quem vai sofrer é você. Quando Deus está falando,
Tira essa amargura do coração. Porque a amargura é um veneno que mata a sua alma. E você pensa e diz: eu não quero que as outras pessoas olhem o que eu realmente sou. Nós temos vergonha. Porque a nossa aparência mostra o contrário do nosso interior que está morrendo. E nós temos cristãos que estão morrendo espiritualmente. Mas não é porque não conhecem a palavra. Simplesmente, irmãos, porque eles não querem reconhecer que a palavra de Deus tem poder para transformar. Não querem aceitar o conselho de Deus. E nós preferimos viver naquele pecado, nós preferimos guardar e falar assim: eu não vou obedecer a palavra porque eu não quero, eu vou fazer o que é melhor para mim. E é isso que nós estamos experimentando. E ainda eu tenho uns versículos para nós poder ler. Nesse mesmo Salmo 119, no versículo 9. Olha o que diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua, uma vez mais, a palavra. A ignorância, o ignorar a palavra de Deus, irmãos, ele nos faz caminhar caminhos que não são de Deus. O meu povo, mais uma vez, perece, foi destruído, porque lhe faltou conhecimento de Deus. E aqui fala assim: com que purificará o jovem o seu caminho? O jovem que está desviado. E aqui a resposta: observando conforme a tua. A resposta, irmãos, está na palavra. A resposta para você, a resposta para mim, a resposta para o ser humano, irmãos, está na palavra que Jesus nos deixou. Você vê um jovem, um adolescente, você vê, irmão, essa pessoa tem que conhecer a palavra, as verdades, porque minha palavra não tem poder para mudar ninguém. Minha palavra, um livro não tem poder, ele te dá conhecimento. A palavra que transforma é essa palavra de Deus. Essa palavra tem poder para transformar. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com outra palavra que eu acho bonito. Deus tem compromisso com essa palavra que Ele nos deixou. E Ele vai respaldar. Ele vai honrar a sua palavra. Talvez hoje, nesta noite, a gente tem que refletir e falar: Deus, eu deixei de ler a palavra. Você está se conformando só com vir na igreja? Não, Senhor. Tantas poucas pessoas hoje fazem aquilo, deixam o celular na sala, entra no seu quarto, se ajoelha e ora. Isso que diz a palavra. Mas nós não fazemos isso. Faz muito tempo. Nós não oramos. Nós procuramos oração na internet, achamos algo bonito, algo maravilhoso, uma varinha assim, e fala assim: nossa, você mudou. Não é assim. É um sacrifício, é um esforço do coração que você quer mudar, que você busca, que você procura.
E Deus, Ele vai produzir em você. Ele não esqueceu, Ele não quer esquecer, Ele está preocupado com você, mas você tem que abrir o seu coração a Deus e falar: Deus, Senhor, me ajuda a pôr em prática. Eu quero ser verdadeiro, eu quero buscar, não para agradar ninguém, não para ser um super-homem, simplesmente para viver conforme a Tua palavra. Às vezes nós oramos muito porque nós queremos ser super-homens. Isso pertence a Deus. Mas nós precisamos orar, porque todos os dias nós somos tentados. E todos os dias somos desafiados a fazer o mal. E nós precisamos orar para que o Espírito de Deus, Ele fale conosco e fale: Deus, isso está errado. Eu não vou fazer aquilo que é errado, porque sei que na frente não vai dar certo. Eu vou honrar a Deus, não para agradar o homem, mas para agradar a Deus, porque sou filho de Deus. É triste quando nós amamos a Deus. Eu lembro, faz uns anos atrás, quando cheguei aqui em Nova Mutum, era tanto respeito ao pastor, né? Quando fala assim, alguém fala assim: pastor, nunca seja chamado ao gabinete do pastor Getúlio. Porque alguma coisa errada, ou ele vai chamar a atenção, ele vai falar algo que você errou, ou você vai ser repreendido. Eu disse: meu Deus do céu, eu que caminhar certinho. Imagina Deus, quando nós estiver na sua presença, e Oséias, ele diz: eu tenho algo com vocês. E que seja Jesus mesmo falando nesta noite: eu tenho algo contra você. Que seja Ele mesmo falando: Andrés, eu tenho algo contra você. Meu Deus, o que Ele falaria? Se Ele teria alguma coisa que Ele falar, como no livro do Apocalipse, Ele falava assim: eu tenho algo contra vocês. Alguma igreja disse que vocês deixaram o seu primeiro amor. Se Deus nesta noite tem alguma coisa contra nós, que será que Ele falaria? Que Ele falaria para você? Precisa de alguma revelação? Precisa de algum profeta? Ou quem sabe só precisa o Espírito Santo de Deus nesta noite falar contigo e falar assim: eu tenho algo contra você. É isso que nós temos que aprender. E dizer: o jovem vai limpar o seu caminho com a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que criar coragem para ler a palavra e para orar. É uma luta que você tem e uma luta que eu tenho. Não porque nós somos pastores, nós temos facilidade de poder falar: oh, eu oro todos os dias, 5 horas por dia. É mentira. Gostaria de falar como o Spurgeon, que ele estudava 8 horas ou mais por dia a palavra. Gostaria de orar como John Wesley, que orava. Mas vocês e eu temos uma luta todos os dias. É mais fácil acordar de manhã e falar: Senhor, obrigado, guarda esse dia, e sair correndo.
E no dia que nós temos folga, você nem se lembra e você dorme até mais tarde e você pega um livro que não é a Bíblia e você prefere ler um livro que a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você não quer orar porque há uma luta para orar. Cuidado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se liga, irmão. Não venha echar a culpa em outras pessoas. Somos nós. É você. Sou eu. Nós erramos. Tem homens que têm errado em muito. E a Bíblia diz, 7 vezes cai o justo e ele se levanta. O ruim, irmão, não é cair. O ruim é não querer se levantar. Às vezes nós temos vergonha de cair. Não tem que ter vergonha de cair, não, irmão. Tem que ter vergonha de não se levantar e se erguer. Tem pessoas que são pessoas que inspiram. Tem pessoas que merecem ser honrados. As pessoas que caem e se levantam, eu tenho que dar parabéns, porque não é fácil. Pessoas que permanecem na palavra, na verdade, durante muitos anos, você tem que dar glória, porque não é fácil permanecer. A Bíblia diz, aquele que permanece até o fim, esse será salvo. E para isso você tem que estar firme. Porque várias pessoas que não oram, que não leem a palavra, que não acreditam, eles estão ficando, estão voltando para trás, estão pecando, estão envergonhando, estão sendo destruídos. O inimigo entrou, está acabando com a família, com os filhos, com os corações. Quem é culpado? Deus? Quem é culpado? O pastor? Somos nós mesmos. Porquanto nós conhecemos a palavra, irmãos, nós vamos ficar firmes. Amém? Irmãos, é hoje que você tem que falar: Deus, ilumina minha mente. Me dá um coração novo, Senhor. Tira esse coração triste. Tira esse coração amargurado, Senhor. Me dá força. Coloca alegria no meu espírito. Renova a minha força. Renova a minha mente, Senhor, para olhar com esperança o futuro que o Senhor tem preparado para mim. Nós precisamos isso. Poucas vezes, poucas pessoas me inspiram. Na Bíblia, muitas. Parece que ele é uma história que você diz: pero esses eram cheios do Espírito Santo. Mas quando você vê homens, o pastor Getúlio, eu disse: meu Deus do céu. Tenho que aprender, porque eu experimentei, não se compara. Você tem que aprender a ver que tem pessoas que erram, que tem a palavra, tem passado situações difíceis, e essas pessoas estão firmes. E você pergunta: você é forte? Ele diz: não, sou fraco. Quando nós somos fortes, irmão, ou nós acreditamos que somos fortes, nós não sabemos o que estamos falando, mas quando você fala: eu sou fraco, é aí que Deus vem e mostra o seu poder. Porque nós dependemos dele e não de nós mesmos. Você quer ser destruído? Não. Você quer ser destruído? Eu também não, irmão. Então obedeça a palavra.
tenha conhecimento da palavra de Deus. Que nesta noite nós possamos falar: Deus, ilumina minha mente, meu coração. Mas que não seja algo emocional, sabe? Disse Daniel no capítulo 1, versículo 8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Ele foi um dos 1.200 príncipes que foram levados escravos na Babilônia, e ele falou assim: eu não vou me contaminar, porque eu entendi que tem um só Deus. Irmãos, você conhece Deus, não precisa se contaminar com o pecado. Você tem que propor no seu coração e falar: Deus, eu sou teu filho. Eu não preciso estar caminhando do jeito que eu estou caminhando. Eu preciso caminhar nos teus caminhos. E eu vou decidir, eu vou propor no meu coração, eu vou buscar a tua palavra. Eu preciso da tua força. E como você consegue essa força? Orando, acreditando na palavra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos. Uma das coisas que nós não precisamos é ouvir a opinião dos outros se está contrário à palavra de Deus. Porque a única verdade é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: faça aquilo outro, faça aquilo outro, que está contrário à palavra de Deus. Nós temos que fazer aquilo que está na palavra. Por isso que muitas pessoas são enganadas, porque não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas são levadas por outras igrejas que estão pregando errado, não sei, movimentos. E você é confundido. E graças a Deus vocês têm pessoas que, pela sua vida, pela sua firmeza, vocês são ensinados com a sua vida. Você tem que glorificar a Deus e falar nesta noite: Deus, Senhor, eu sou orgulhoso. Você tem que se arrepender. Quando nós temos temor de Deus, nós vamos ter vergonha na nossa cara. Às vezes nós chegamos: Deus me perdoa, Deus me perdoa. Fica feio. Chega por primeira, segunda, terceira vez na sua esposa. Eu cheguei uma vez que eu errei e disse: amor, me perdoa. Até dava vergonha. A segunda vez que eu cheguei: amor, me perdoa. O Uruguai vem de uma cultura direita, minha esposa é uruguaia, e ele fala assim: amor, se você vai cometer o mesmo erro, quando você muda, você me fala. Não é verdade? Vem todos os dias pedindo perdão por o mesmo erro. Eu não sei, tem vergonha, eu tinha vergonha de poder chegar assim: amor, me perdoa. Amor, me perdoa. Não cria vergonha. Mas para não criar essa vergonha, você muda. E às vezes nós não queremos ser transformados por Deus, porque eu pedi perdão para Deus. Deus quer transformar nosso coração nesta noite. Mas você tem que se arrepender de verdade. Você tem que reconhecer que você precisa conhecer que você estava fazendo a sua vontade, caminhando o seu caminho, fazendo o que você queria. E por causa disso vem algumas coisas. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A ignorância de Deus, da palavra de Deus, ela mata. Papai, nesta noite,
Feche os teus olhos. Ora a Deus. Eu quero que vocês possam abrir a sua boca. Porque é alguém que precisa de Deus. Nós lemos na palavra e diz: errais porque não conheceis as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Senhor, eu sei que quando eu me arrependo de coração, o Senhor me perdoa e tenho, Senhor, um caminho, Senhor, para vir na sua presença. E o Senhor não vai me acusar. Eu preciso, Senhor, daquele poder que transforma. Mas sei que o Senhor não agiu ainda, porque o meu coração, Senhor, ainda é duro. Ainda estou fazendo o que eu quero. Ainda caminho o meu caminho. Ainda guardo no meu coração coisas que não tenho que guardar. Ilumina minha mente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A minha confusão, a minha dúvida vai ser iluminada com a tua palavra. Às vezes, Senhor, eu me equivoco, Senhor, eu erro. Porque a tua palavra simplesmente é passageira na minha mente. Mas eu quero praticá-la, Senhor. Eu me arrependo nesta noite, papai. Quanta perda, quanto erro, quanta dor, Senhor, na minha família, no meu interior, por não entender a tua palavra. Tenha misericórdia de mim. Por causa do meu orgulho, eu perdi o emprego. Por causa do meu orgulho, Senhor, eu perdi, Senhor, o meu casamento, briga, dificuldade, Senhor. Relacionamentos com filhos, filhas. Não precisa, irmãos, que Deus, o poder de Deus seja muito mais forte que nós mesmos. Em nome de Jesus, Senhor, tira de mim toda iniquidade nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Tira de mim todo orgulho, toda soberba, Senhor, toda ira, toda falta de misericórdia, toda tristeza, toda amargura. Toda prática de pecado, Senhor, que eu estou praticando, que não está certo, tira de mim. Eu confesso o meu pecado, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam de oração, se você quiser, aqui tem pastores que vão estar orando por você. Se você quiser oração, pode vir aqui na frente, vamos orar. Não tenha vergonha, não tenha medo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, não pare de orar. Nós não somos nada sem Ele, é Ele que faz. É Ele que Ele pode fazer uma obra nesta noite. Aleluia,
Aleluia. 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 Vem curar, Senhor, nesta noite. Vem libertar, Senhor. A sua palavra diz que o Senhor vem libertar os cautivos, os presos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nesta noite. Os pastores, pastor Getúlio, pastor José,